Já mostramos aqui um pouco da trajetória do gado Senepol no Brasil. E hoje trazemos um dos principais criadores desta raça na Fazenda Soledade. Eu, como venho de família pecuarista, nós tentamos no Pará, eu tenho uma fazenda no Pará e comecei a utilizar o cruzamento. Eu sempre acreditei no cruzamento. Utilizei no zebu, o blonde e utilizei o cimental, produzindo carne e leite também, para dar um equilíbrio nisso aí. Só que a hora que chegava no meio sangue eu não sabia para onde eu ia. Se eu fosse para o zebu, eu ia perder precocidade. Se eu fosse para o taurino, eu ia perder rusticidade. Foi quando eu encontrei o Senepol e descobri. Utilizei o Senepol nessas bezerras meio sangue. O resultado foi fantástico, porque eu percebi que as mães desmamavam com maior peso, porque ele exige pouco da mãe. E ele rumina mais cedo, de 2 meses já começa a ruminar. Então é um animal muito mais independente. O resultado disso foi uma desmama de 2 a 3 de 2 arrobas a mais em relação ao bezerro que eu tinha anteriormente. Então, a hora que eu comecei a perceber que esses animais eram diferenciados, que davam resultados, foi onde eu entrei no gado puro. Através da minha experiência no campo, foi com que eu vim buscar a genética. Eu tinha o resultado a campo e vim buscar a genética, e fui atrás da vaca, que hoje é a vaca referência mundial. Hoje nós exportamos genética para o mundo inteiro. O 95% das exportações de sêmen hoje tem genética Soledade. Olha, o Senepol ele é uma ferramenta hoje de melhorar a pecuária. Eu vou te falar por quê. Porque ele, além de ser um animal extremamente precoce, ele é um animal extremamente resistente. Então ele tem a eficiência do taurino e a resistência do zebuíno. E veio somar isso aí. Quando você utiliza essas vantagens, além da docilidade que ele tem, você potencializa o seu resultado, porque a pecuária hoje ela vai passar por uma mudança muito interessante que eles acreditam que em 10 anos 50% do pecuarista vai sumir, o pecuarista tradicional. Então essa eficiência vai fazer com que o tradicionalista vai sair da atividade, voltando àquela eficiência. Né? Entendi. Nós temos hoje 33% da nossa área pecuária e 8% só que é agricultura. Isso vai inverter. Você só consegue inverter isso quando você trouxer a nossa pecuária tradicional de 40 meses para 14 meses. Aí é onde o Senepol vai ser a ferramenta. Então é necessário que você tenha a ferramenta certa para mexer nessa pecuária de extrativista e primitiva que nós temos hoje para em eficiência. Esses animais vão ser aqueles que são os agentes de mudança da pecuária brasileira. Olha, meu pai a vida toda mexeu com leite e nunca ganhou dinheiro, meu pai a vida mexeu com corte e nunca ganhou dinheiro. Agora nós estamos vendo uma mudança e estão vindo buscar isso aí, porque eu não queria que o meu pai continuasse nessa atividade sem rentabilidade. O Senepol é sinônimo disso aí. Porque quando você utiliza um animal de eficiência comprovada e de muita resistência, você agrega de 30% a 40% a mais no bezerro que você vai vender. Por exemplo, se você vai usar um touro Senepol, procure usar um touro registrado, avaliado pela associação, procure usar um sêmen de qualidade, porque quando você trabalha com as centrais de primeiro mundo, que a gente chama que são essas multinacionais, você tem a segurança de estar utilizando um animal melhorador. Porque se você, um touro hoje, que ele não for melhorador, ele vai destruir todo o seu trabalho. E se você é um touro melhorador, a vaca é uma ferramenta, o boi ajuda a melhorar isso aí. E ali você vai começar a fazer a sua própria seleção. Aqueles indivíduos que são melhores, que estão na sua propriedade, automaticamente vão substituir aquela vacada ineficiente. Automaticamente, durante 15, 20 anos, você mudou. É onde nós estávamos conversando, que os filhos hoje estão buscando essa pecuária para mostrar para o pai que o resultado é esse. Nós falamos de genética. Automaticamente os filhos têm que ser melhores que os pais e os netos melhores que os avós. Isso é o que nós vamos fazer, tanto na pecuária quanto também nos criadores. É a pecuária de resultados levada ao máximo, na fundamental precocidade e na qualidade da carne, propiciando cruzamentos sólidos e eficazes para o ganho do pecuarista. E esse é o objetivo, nós vamos fazer dessa pecuária. Por que o taurino não consegue ir bem no Brasil? Porque não consegue essa adaptação que o zebu tem. Só que o Senepol veio substituir o zebu. Ele tem essa adaptação. Então, em cima do zebu, eu estou fazendo essa experiência hoje no Pará e já tem resultados. Em cima das minhas matrizes Senepol, que eu tenho um PC com 97% de sangue Senepol, eu estou usando hoje o charolês. Eles, para você ter uma ideia, eles estão com um ganho a mais de quase 20% em relação ao Senepol puro e o cruzamento muito mais então. São animais melhoradores e eu vou começar a fazer esse trabalho. Então eu estou usando o Senepol, usando uma raça continental. O que é a raça continental? Aquele que vem da Europa, que tem tamanho, que tem estrutura. Então esse aí eu vou pôr essa estrutura. Depois eu vou voltar com a raça britânica. Por que o Angus hoje é interessante? Porque ele é uma raça britânica. Tudo que o inglês faz é melhor. Melhor cavalo, melhor colônia. Então o inglês hoje sabe fazer. Então o Angus hoje ele vende mais de 50% do sêmen no Brasil é Angus. Por quê? Porque ele é eficiente.
Em cima desse britânico, que eu vou chegar ao britânico futuramente, em cima desse continental que eu estou produzindo, eu vou voltar numa carcaça britânica. Só que eu vou botar numa carcaça britânica mais antiga ainda, que é uma carcaça que vai me dar uma estrutura média e com a carne diferenciada. Essa migração do taurino sobre o zebu, ela vai ser importante. Eu vou te dar o exemplo que eu fiz no Pará. Comecei com o zebu, utilizei o blonde, Nesses animais, eu descartava minhas vacas zebu mais velhas, ineficientes, e colocava 20% das fêmeas a mais novas para ser eficiente. Eu fui fazendo essa migração. Aos poucos eu vou tirando todo esse sangue zebu e botando um animal taurino extremamente resistente com sangue de Senepol. Esse foi um exemplo, faz mais de 20 anos que eu estou fazendo esse trabalho no Pará. Hoje eu tenho o meu rebanho no Pará, a minha base todinha das minhas matrizes são Senepol. Então em cima delas eu substituí o zebu por um animal tão resistente quanto o zebu, só com a carne diferenciada e com qualidade superior e eficiência de adaptabilidade também. Quando você utiliza um touro Senepol, você consegue agregar no valor final de 20 a 30% a mais no valor final. Mas não é só isso a vantagem, porque quando você utiliza um touro reprodutor, um Senepol hoje cobre de 40 a 50 vacas a campo, um zebu cobre de 20. Então você tem um touro que é o dobro mais eficiente. E outra grande vantagem, um zebu ele suporta 4, 5 estações de monta, o Senepol de 8 a 10. Então você tem, além do touro cobrir 2 vezes mais, ele é o dobro de longevidade em relação ao zebu. A carne marmorizada hoje é muito em moda. O pessoal fala, essa é marmorizada, essa carne aqui tem gordura entranhada. Isso não é sinônimo de maciez. Se fosse assim, cupim era macio. Cupim hoje é muito duro e tem gordura entranhada. Um dos grandes diferenciais da maciez da carne está a desidratação. Quando você pega uma carne que desidrata como o zebu 44%, ela fica dura, porque a suculência está na água. Quando você pega um Senepol, no cozimento dela, ela perde só 12%. Então você vê que é praticamente 70% menos água que perde um zebu. Isso faz com que ela seja uma carne suculenta, uma carne macia. E com isso aí, o sabor automaticamente aparece mais. Se você começar hoje a pensar na pecuária precoce de 14 para 15 meses, quando nós vamos chegar nisso aí, é um animal jovem. Então o animal jovem realmente ele não tem carne de segunda. Como ele é um animal abatido muito cedo, automaticamente a carne de segunda dele é igual à primeira de um animal velho. Porque eu acredito que vamos segmentar tudo no país. Aquela carne do animal de Senepol, a carne do Angus, que hoje já tem, a carne do zebu. Então são pessoas que você começa a observar. Por que você acha que o italiano hoje gosta de comer carne moída? Porque ele tem um zebu que é carne dura. E você pega hoje o argentino, ele gosta do churrasco, porque a carne dele é um taurino, que é macia. Então os povos vão se adaptando à sua realidade. E o que vai acontecer no Brasil são isso. Essa eficiência que o Senepol vai introduzir na pecuária, ela vai com o tempo. Devagar nós vamos migrando isso aí. Quantos anos faz que o zebu está sozinho aí? Foi o pé do zebu que abriu o Brasil. Então o zebu hoje vai ser a raça mãe, mas o pai vai ser o Senepol. Mas não tem esse segmento. Existem algumas casas de carne específicas que estão utilizando, mas são muito poucas em função do mercado. Então, quando se tem qualidade, o mercado paga por isso. O Senepol é mais do que uma experiência. Testada em todas as circunstâncias, a raça vai estabelecendo um padrão cada dia mais seguro e vantajoso. Que planeje bastante, porque se você não tiver um planejamento, você pode ocorrer no mesmo erro do passado. Não é porque um animal que você tenha um fenótipo interessante, você não conheça o que ele pode te proporcionar. Um animal muito avaliado, bem avaliado, você utilizando hoje animais melhoradores, você consegue uma eficiência de 20 a 30%. Então se você for entrar na atividade pecuária, procure encontrar aqueles que já estão, onde foram os erros, para que a gente possa fazer essa pecuária, porque senão você vai ser mais um que vai entrar, vai desiludir e vai fazer com que a pecuária amanhã depois passe a ser sem estímulo. Existe muita coisa, existe o melhorista e o oportunista nesse mercado. Nós precisamos ter muito cuidado para saber para onde a gente vai colocar, porque você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, criar um rumo, porque eu costumo dizer que a vida é um barco que existem 2 remos, é o acreditar e agir. Se você não acreditar e não agir, você vai tocar em volta. Se você só agir e não acreditar, você vai tocar em volta do outro lado. Então procure remar os 2 no mesmo sentido, que você vai chegar no seu objetivo. É isso que a gente precisa. Ter consciência do que nós vamos fazer, segurança no passo e decidir, fazer como o japonês. O japonês planeja em 9 anos, constrói um. No Brasil nós planejamos construímos em 9. Então está totalmente errado. Vamos fazer a coisa eficiente, trabalhar menos e produzir mais. De olho na net.
Nasci em uma das regiões mais paradisíacas do mundo, onde o sol é forte o ano todo. Dos trópicos, criei resistência naturalmente, pois já tenho mais de 100 anos. E a cada ano que passa, fico ainda melhor, como um bom vinho tinto. Aliás, esta cor está cravada em minha pele. Adoro viver em vastas pastagens, trabalhar até o dia findar. Não me canso e alcanço grandes resultados. Por isso me buscaram e trouxeram para cá, para este país continental, repleto de diversidades, de vida. Sei que quem me cria se apaixona à primeira vista, pois sou simples. Trago comigo abundantes progressos. Sou a cara do Brasil. Sou o jeito desses campos. Sou a fé do peão que labuta todo dia, mas que ao final do dia sorri para mim. De norte a sul, de leste a oeste, não existe tempo ruim. Pois quando nasce um de mim, a fertilidade brota aos olhos e a precocidade enche de felicidade a sua alma. Vim para me juntar, para produzir mais. Vim para aumentar o desempenho e a rentabilidade. Vim para registrar, certificar e agregar valor. Vim para dar mais qualidade, sabor e maciez. Prazer, eu sou o Senepol, a raça que está transformando a pecuária brasileira. Senepol, o maior rebanho do mundo está aqui.